bem, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Você que nos prestigia aqui em Rio Branco, a capital dos acrianos, né? De nascimento ou por opção. E você também do interior, você de Bujari, Quinari, de Porto Alegre, Capixaba e Plácido de Castro. Nesses municípios, o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8 SBT. Nos demais municípios acrianos, você nos prestigia pela NET HD TV, canal 15. Né? No Brasil e no mundo, você se liga na Rede Mundial de Computadores através do portal riobranco.net, o portal oficial da sua TV Rio Branco. Nós temos aqui o apoio da Purifique, melhor da água alcalina para você, água verdadeiramente mineralizada, purificada e magnetizada. Significa mais saúde, mais qualidade de vida para você e toda a sua família. Temos também o apoio, claro, dos supermercados Araújo, tem sempre uma loja à sua disposição e uma promoção especial. Segunda e terça verde são dias de você fazer economia, comprando principalmente frutas e verduras com preço bem abaixo da concorrência, produto de qualidade e um atendimento impecável. E se você quiser comprar mais barato, vá ao Araújo Mix. Por ter um custo operacional menor, pode vender mais barato e aí desafia a concorrência. São preços imbatíveis para você fazer economia mesmo em tempos de crise. Faça como o Márcio Bittar. Não abra mão de fazer sua feira, suas compras no supermercado Araújo. Vamos valorizar o que é nosso, o que é daqui. De acrianos para acrianos. Ok? Muito bem. Tenho o prazer de conversar agora com o pré-candidato ao Senado pelo PMDB, Márcio Bittar. Seja bem-vindo. Obrigado, querido. Márcio Bittar, ex-deputado federal, ex-deputado estadual. Obrigado, Muniz. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez. Recebê-lo. E você estava falando do Araújo, né? Isso. Além de ser uma rede de supermercados, que de fato é onde a minha família compra, porque eu moro na entrada Pertinho do Tropical, pertinho de uma das lojas. E são acrianos, aliás, a origem deles é muito perto lá de Sena Madureira, a origem Manuel Urbano. Das suas origens, primeiro, onde você passou a desde criança, né? Desde 10 anos de idade. E eu cito, entre outros acrianos, eu sempre cito o Grupo Araújo, dando exemplo de como a atividade empresarial é vocação, não é o Estado. O Estado não tem essa vocação. E eu cito alguns exemplos, né? Você pega o Roberto Moura, um tarauacaense que chegou a ser balconista da Cruzeiro, né? Ao falecer tinha construído o império. Você pega o Betão da família do Tarcísio. Isso. O Betão foi comboieiro, né? e construiu um império. E cito também o Grupo Araújo. O pai era regatão, lá no Purus, né? Botava uma mercadoriazinha vendendo de quilinho em quilinho. Olha onde os meninos chegaram. Então, a atividade empresarial que gera riqueza é vocação. Quem tem vocação para isso tem que ser apoiado pelo governo. Se o Estado não atrapalhar quem tem vocação para gerar riqueza, tudo vai naturalmente. As coisas caminham bem. Mas é bem lembrado, viu? É um bom exemplo de atividade econômica privada que dá certo. E eles, Aldenor e Ali Araújo, são seus admiradores também. É recíproco. Ô Márcio, afinal de contas, eu vou começar o programa com uma perguntinha básica. Talvez você não goste, mas de antemão eu já peço as desculpas. Tranquilo. Afinal de contas, quem é o maior incendiário dessa oposição? Como é que você se sente ao ver nos quatro cantos do Estado alguém, inclusive alguns colegas jornalistas, dizer assim, a oposição não se entende. A oposição é um barril de pólvora, pode explodir a qualquer momento, ou na capital, ou no interior, ou no Alto Acre, ou no Juruá. Muniz, eu acho que tem um pouco de mito nessa história, porque veja bem, é natural que haja mais pessoas querendo colocação na chapa majoritária do que a quantidade de vagas que tem. Isso, ao invés de ser um mau sinal, é um bom sinal, que a oposição tem nomes preparados para serem candidatos ao governo, ao Senado, a compor a chapa de vice. Agora, na oposição, você não tem freios, você não tem mecanismos, né, de evitar o debate, que é da democracia. Você pega, vamos dar um exemplo do governo, Muniz. O Jorge Viana talvez seja o acriano que mais poder chegou a ter. Né? Ainda é senador da República, o irmão é governador do Estado. Ele tinha dito há poucos meses atrás, que ele não desejava que o PT tivesse outro candidato ao Senado. E ele não conseguiu evitar que o presidente da Assembleia se viabilizasse como outro pré-candidato do PT. Então, Muniz, veja bem, se quem é senador da República
irmão do governador, não consegue o que quer, né, porque essa é uma relação de pessoas, imagina nós na oposição que não temos o poder que eles têm. Mas eu acho que nós avançamos muito, Muniz. Você veja que 2 anos antes da eleição de 2018, na oposição já havia um consenso com relação ao pré-candidato ao governo do Estado. Já 2 anos antes da eleição, há um consenso, que o nome é o Gladson Cameli. Agora, praticamente, né, não posso afirmar, mas praticamente se definiu os 2 nomes da chapa que comporão com o Gladson ao Senado, que é o Petecão, que já é senador, e o meu nome indicado pelo PMDB. E o Gladson, agora, com o tempo, ele tem como atender tanto o PSDB do Rocha, quanto o DEM do Bocalon. E aí, Muniz, é preciso ter calma, ter equilíbrio. O tempo se encarrega de resolver muitas das aflições. São coisas que a gente aprende com o tempo. Eu já tenho 54 anos de idade, um bom tempo já de experiência. Eu estou otimista de que nós finalmente chegaremos no ano que vem com uma única chapa para enfrentar as eleições de 2018 e encerrar esse modelo econômico e político que quebrou o Acre e quebrou o Brasil. Só para fechar essa primeira parte aí, muita gente, alguns colegas usam o futebol como exemplo, né, para ilustrar alguns assuntos políticos. Vou fazer um pouco diferente, vou usar a Fórmula 1. Você lembra disso? Lembra do Piquet, que não gostava do Mansell, que detestava o Senna, que odiava o Prost? Eu lembro. Vamos falar de Flaviano, que não gosta de Bocalon, que não gosta de Márcio, que também morre de amores por Rocha. Eu pergunto, são 4 lideranças importantes. Aí o Gladys faria o quinteto. O Gladys, por ser o senador mais votado e tal, ser pré-candidato ao governo, está intocável, ninguém... Pelo menos isso é unanimidade, pelo menos isso. Está um pouco fora dessa linha do tiro, mas vocês 4 ainda estão... Eu pergunto, por que tudo isso, Márcio? Sabe o que é o egoísmo? É a ânsia de voltar, ter mandato? Uns têm. Você teve e perdeu. Bocalon está há mais de 12 anos, 14 anos sem mandato. Por que esse pessoal não se une na oposição, Márcio? Olha... Você está um pouco fora também disso aí, porque candidatura majoritária, senador, governador, você sabe, tem que ser convidado, né? Alguém tem que dizer, não, eu defendo o Márcio, outro eu também defendo o nome, aí por aí vai. Você fez um pouco diferente, você construiu pelo menos uma rede de partidos pequenos, mas que podem te dar uma sustentação. Solidariedade, PTB, PPS, próprio PHS não, PHS está voltando agora. PSC. Se bem que o PHS está voltando agora para a oposição, né? Que é a antítese do PT, o 31, 13 e 31. Então, você fez um pouco diferente. Mas outros não conseguem organizar o próprio partido e se acham no direito de dizer, não, eu sou candidato ao Senado. Como? Candidato dele mesmo? Muniz, as coisas vão caminhar, elas vão dar certo. Veja, quando você disse dessa... Muniz, quem me conhece sabe, eu não brigo com ninguém, eu não guardo nada. Você não guarda mágoa? Não guardo. E assim, você não treina isso. Ou você é natural, assim, ou não é. É natural. Não dá para disfarçar. Não, nada. A minha mulher, a Márcia, todo mundo sabe, a mulher da minha vida, mulher geralmente presta mais atenção, né? O Tancredo Neves que contou para a esposa dele uma briga com o pessoal da política, né? Para nunca mais, porque depois eles estavam reunidos, né? E a dona Risoleta, se eu não me engano, né? Disse, mas como? Você estava reunido com esse pessoal e tal. E ele já, para nunca mais eu conto uma briga para ela. Não pode contar. Então, a Márcia é que milhares de vezes, né? Dezenas de vezes, é que lembra. Né? Olha, esse aqui foi aquele que a gente ajudou na campanha e tal. Eu não guardo, Muniz. Então, assim, eu não tenho problema pessoal com ninguém. Inclusive... com o Tião Viana, que está no governo. Eu não quero o mal dele. Nem com o Rocha? Nem com o Rocha. Muito menos com o Rocha, que foi a pessoa em quem eu depositei o meu voto em 2014 e não me arrependo. Mas pelo comportamento dele, a recíproca não é verdadeira. Esse é o problema dele, não é meu, Muniz. Olha, Muniz, deixa eu te contar uma. O meu pai, que foi o exemplo moral da minha vida, eu fui trabalhar com ele, eu era um moleque de 14 anos. Eu muito agitado, eu sempre tive muita energia, né, e tal, e eu encrencava muito com meu pai,
Porque o papai, os funcionários dele viravam tudo família. Para você ter uma ideia, né, tinha uma mania que vem da época do Seringal, do camarada roubar, né, tinha uma festa. Aí sábado de aleluia, não? Não, o cara roubava a menina. Ah, tá. Que na verdade não era roubo, né? Eu não entendia quando eu tinha 14 anos, como é que era roubo, né? Não era roubo, porque era combinado, né? Mas o que se dizia na área rural era isso. E aí depois que mexia, aí tinha que assumir. Não, e o meu pai, aí sabe o que meu pai fazia? Meu pai ia atrás teve três funcionários do papai que fizeram isso, né? Tinha lá e roubaram a menina, que não é roubaram, mas levaram a menina. Aí o papai ia atrás do casal para fazer casar. Ele, não, rapaz. Porque tinha outra lei, mexeu tem que assumir. E eu lembro do nome deles até hoje. Um morreu, outros dois estão vivos. Baman, Ferreira e Durval. O papai, esse Durval, rapaz, depois de casar, da mulher dele, que é minha amiga até hoje, estava com um neném novo, e tinha um lugar lá que tinha umas festinhas, né? E o Durval, rapaz, no fim de semana se metia para lá, né? E um dia, um domingo, eu estou vindo com o papai na BR, sai o Durval lá da festinha, né? De manhã cedo. Meu pai não passou um carão no Durval? Chamou o Durval na caminhonete, o Durval um caboclo forte pra caramba. Eu digo, rapaz, esse cara vai... Dá pra briga aí. Então, veja, meu pai, eu ficava perturbando a vida dele, porque o papai tratava... e, por exemplo, eu lembro uma vez que a Sandra veio para Rio Branco, grávida, e aí a estrada fechou. E a Sandra teve um neném aqui e tal, e o papai cuidando de tudo, na casa dele, aqui no bosque e tal. E quando a estrada reabriu, o Baman, que era o marido dela, pediu as contas e foi embora. E eu, tá vendo, não adianta, você faz as coisas com o pessoal, e ele já tinha escutado muito, né? Aí nesse dia ele disse, chega. Aí ele virou para mim, Muniz, e me deu uma das lições da minha vida. Ele disse, meu filho, eu não faço nada esperando o retorno, a recompensa. Que a pessoa, eu faço porque quero fazer e tal. Então, Muniz, eu não tenho problema com ninguém, não guardo nada, né? E sou feliz assim. Sou bem casado, tenho filhos, enfim, sou um otimista, Muniz. Eu acho que as coisas vão caminhar e vão dar certo. Quero aqui de público reconhecer e agradecer o PMDB, Flaviano Melo, João Correia, que eu admiro, meu amigo Chico Bento. Sabe quem é o Chico Bento, que é o apelido que eu tenho? O rei do Juruá? É o Leão do Juruá. O Leão do Juruá. O Wagner Salles, que eu digo que esse leão eu já amancei faz tempo, é meu amigo de muito tempo, né, e tal. Mas quero agradecer o PMDB pelo convite que me fez. A minha volta para o PMDB é uma coisa que está me trazendo assim, muita alegria, muita felicidade. Você está mais feliz agora, Márcio? Estou muito bem. Hoje pela manhã você tomou café com o Tião Silva ali na outra mesa, no outro cenário, e você fez um comentário sobre o PMDB que eu acho que serviu para alertar algumas pessoas, eu acredito, sobre o fato do PMDB não criar nenhum problema. E aí eu comparo, vou voltar ao futebol, eu comparo o cara que é o camisa 10 do time e de uma hora para outra sacado, fica lá no banco, sem nenhum problema, sem pressionar o treinador. Tem tempo para te falar uma coisinha do futebol? Tem. Eu fui no jogo do Atlético, né? E eu nunca vou. Eu não vou, eu sou corintiano. Aliás, o meu time agora começou a perder... Você não era flamenguista? Não, nunca. Eu sou corintiano, a vida inteira. Meu pai era corintiano, eu escutei o nome de Zenon, Sócrates, Birubiru aqui na casa do papai, no radinho, tá doido, né? Eu quis deixar de ser corintiano por causa do Lula, mas eu lembrei do meu pai e digo, não posso. Meu pai era corintiano há muito tempo. Mas aí, rapaz, o meu filho, João Paulo, o clima, né, de decisão, o Atlético ascendendo e tal, aí começou pessoas perto de mim, vão pro estádio, eu vou pro estádio, meu filho João Paulo disse que uns amigos iam, não sei o quê. Comecei a me animar, né, rapaz? Afinal de contas, não era o Atlético, era o Acre, né? Aí, rapaz, meu amigo Raimundo Fernandes, que é teu amigo, né? Que eu adoro o Raimundo Fernandes. Nosso colega aqui do Rio Branco Esportes. Aí, rapaz, quando eu falei para ele que eu ia pro jogo, eu digo, não vai não. Eu digo, por que, Raimundo? Eu chamei de Raimundo, né? Ele, não, tu nunca foi, tu vai agora, tu vai dar azar. Eu digo, conversa, rapaz, eu sou um cara de sorte, rapaz, vou dar sorte. Aí fui, né? Foi mó barato, né? Aí, Muniz, eu tô lá, né? Mas lembrando sempre do Raimundo, lá no fundinho, né? Aí lá, rapaz, marcamos 1-0, né? Porque o Raimundo conversa, rapaz, nós vamos dar de goleada. Meu amigo, quando chegou no segundo tempo, que o timezinho lá do Rio Grande do Sul empatou, eu digo, meu Deus do céu, se esse time ganhar, o Raimundo não vai me perdoar nunca. Mas graças a Deus que ficou no 1-1 e ganhamos, né, e tal. Mas olha, Muniz, eu acho que as coisas vão caminhar, e o PMDB, como eu comentei hoje de manhã, voltando à sua pergunta, o PMDB nunca foi problema, Muniz.
Eu me lembro que quando o PMDB deixou de ter o candidato mais bem indicado para prefeito ou para governador, o PMDB não teve nenhum problema de me apoiar. E olha que eu tinha saído do PMDB com um mandato de deputado federal. O PMDB não teve nenhum problema de apoiar o Tião Bocalon, tanto para prefeito quanto para governador. Como não teve problema em apoiar o Petecão para o Senado, o Gladys Cameli para o Senado. Quer dizer, o PMDB, quando não teve o nome mais bem avaliado, ele não foi problema. Então, de vez em quando eu vejo, o PMDB quer se meter em tudo. Isso não é verdade. O PMDB, quando o Gladson chama o PMDB participa. Não, nesse partido você tem razão. Quando o Bistene chama na reunião de partidos. E agora há pouco, um amigo meu me lembrava de outros episódios também do PMDB. Na época do MDA, por exemplo, o PMDB tinha a prefeitura de Cruzeiro, que era o Aloysio Bezerra, um PMDBista histórico, né, que hoje está na cadeira de roda, mas a cabeça está 100%. E o Aloysio não queria fazer aliança, participar do MDA. O PMDB tirou o Aloysio Bezerra do PMDB para apoiar quem? O César Messias, que era do MDA. Quer dizer, o PMDB perdeu a prefeitura de Cruzeiro do Sul, perdeu a prefeitura de Rodrigues, perdeu os prefeitos em nome do projeto de unidade. Ele perdeu os prefeitos. Só para citar o pessoal, isso em 2000. Isso em 2000. Pois é. Mais tarde, em 2004, provavelmente tinha se afastado em 2002 para ser candidato ao governo, então, em tese, o partido tinha o direito de indicar um nome para voltar. Sim. Não fez isso. Apoiou você. Me apoiou, então sem veja. nenhum problema. E na eleição do Flaviano, que foi a última que o partido venceu em Rio Branco, também não fez questão de indicar o nome e nem se articulou. Os partidos se uniram e disseram, é o PMDB que vai indicar alguém, e esse alguém é o Flaviano. É isso mesmo. Então, Muniz, eu estou, assim, a minha volta para o PMDB, e as entrevistas que eu dei ao longo da vida provam isso, eu nunca me desliguei do pessoal do PMDB. Até porque a primeira eleição minha, majoritária, depois de 2002, o PMDB já estava do meu lado, por exemplo, com a Maria Alice. Você diria que tem uma certa dívida para com o PMDB? Eu digo, veja, quando eu vi que não dava mais para ficar no PSDB, e o PMDB me abriu as portas de novo, que é um partido muito generoso, muito tolerante, eu entendia que estava na hora de saldar uma dívida de gratidão que eu tenho com o PMDB. Por que isso, Muniz? Eu acho assim, olha, pega o PPS, que eu tenho o maior carinho. Eu levei um mandato de deputado federal para o PPS e depois ajudei com valorosíssimos amigos a que o PPS tivesse mais 2 deputados federais. Né, pela ordem, Júnior Betão, que é meu amigo, e o Idelei Cordeiro, que agora é prefeito de Cruzeiro do Sul. O PSDB, enquanto isso, nunca tinha eleito um deputado federal. Pois bem, aí eu, sem mandato, me filio ao PSDB. Na primeira eleição, o Acreano, essa honra eu vou levar para a minha vida inteira, ninguém nunca vai me tirar isso, né, esse privilégio que o povo acreano me deu, me sagrei o deputado mais votado da história do Acre, fazendo a própria legenda e 10 mil votos a mais. Tive 52 mil votos, e o PSDB então passou a ter, pela primeira vez, um mandato de deputado federal. Quando eu saio candidato ao governo, eu ajudei o PSDB a continuar tendo um deputado federal, porque eu achava que era meu papel como candidato a governador do PSDB e ajudei o Rocha a ser deputado federal. Votei, pedi voto, dentro das minhas possibilidades de candidato a governador, mas era o candidato do PSDB. Então eu contribuí muito com o PSDB. Aonde foi que eu tive mandato e eu acho que eu fiquei devendo? Foi no PMDB, aonde eu me elegi deputado estadual pela primeira vez, me elegi federal pela primeira vez e saí com o único mandato que o PMDB tinha de deputado federal. Então agora, tudo que eu puder fazer para que o PMDB volte a ter um senador da República, como já teve no passado, eu vou fazer. Então acho que, mais do que ninguém, o PMDB, eu sentia isso, que eu tinha um débito, né, com o PMDB. E conheço todos, né? Eu conheço todo mundo do PMDB, Adalberto Ferreira, Aldemir Lopes, João Correia, fomos deputados juntos. Eu conheci boa parte, Muniz, do Juruá, através do Wagner. Em 95, no primeiro ano do meu mandato, o Wagner, que tinha sido o autor da lei que criou aqueles municípios lá de cima,
Márcio, bora lá no aniversário da cidade. Eu nunca tive preguiça. Vamos. Conheci Taumaturgo e Porto Walter com o Wagner, que já era amigo do meu irmão de bom tempo atrás e tal. Então, assim, no interior do estado, todo o PMDB. Então, eu verdadeiramente, Muniz, eu me sinto em casa no PMDB. Márcia, semana passada, sua esposa, Márcia Bittar, professora, foi empossada na presidência regional do Solidariedade, que muitos chamam de SD. E aí o Paulinho, presidente nacional do partido, presidente da Força Sindical, veio aqui, prestigiou, e aí ele falou, até em tom de brincadeira, que você ia ter problema em casa se não conseguisse elegê-la deputada federal. Aí criou um clima, os colunistas tomaram conta, eu também aproveitei e dei umas estocadinhas e tal, para não perder o ritmo. Mas aí você disse que não foi bem assim, então você está de viva voz aí, pode explicar. Eu acho que a gente não pode deturpar, temos que informar. Então vamos lá. Então. Existem fatos e versões. Eu acho que com todo respeito, eu acho que houve uma reação um tanto mal educada com ela. Né? Por que eu acho que houve uma reação um tanto grosseira com a minha mulher? Porque a Márcia, em momento algum, se lançou. Né? E quem lançou a Márcia foi o Paulinho. Não foi a Márcia, nem eu. Foi o Gladson que falou disso, né? E o Paulinho, que é óbvio. O Paulinho é o presidente nacional. Você tem razão, porque há 20 dias ela esteve aqui e até falou na pré-candidatura da Vânia e também, provavelmente, da Charlene, que são amigas dela, dirigindo partidos diferentes, embora pensando praticamente iguais. Né? Então, eu achei que foi assim, houve uma reação no meio político um pouco exagerada. Eu acho que foi um pouco grosseiro com ela, né? Como se fosse um fato que a Márcia tinha se lançado, que havia alguma coisa e tal, onde não tinha nada. Chegou a gerar um mal-estar? Não, eu fiquei um pouco, eu achei, como eu estou te falando, eu achei que a reação foi um pouco mal educada com ela. Eu achei que em determinados lugares houve uma reação um pouco grosseira com a Márcia. Né? Se ela quisesse ser candidata, Muniz, a Márcia é muito mais importante para mim do que uma vaga de senador. Tenha certeza do que eu estou lhe dizendo. A Márcia, para mim, é para sempre. Mandato tem, não tem. Eu sou um professor disso. Eu já tive mandato, não tive mandato, voltei a ter mandato e tal. Então, se a Márcia quisesse ser candidata, ela seria. Quem impediria? Porque ela é minha esposa, dá licença. Quando você fala, Márcio, que você diz que o PMDB não é problema, pode ser solução. E quando você fala que a sua pré-candidatura também não é uma posição, não é problema, ela pode ser retirada sem nenhum problema. Você apenas apresenta uma pequena segurança, se você continuar entre os dois nomes mais avaliados, no geral, e ainda é. Sim. Continua, nesse caso não dá para abrir. Muniz, a mesma coisa. Eu sempre disse que a oposição tem uma fórmula para a unidade. Qual é a fórmula? Ninguém ser excluído, mas aquele que não se viabilizar também compreender que deve não pode sair atirando também depois, e compõe, seja candidato a deputado estadual, federal e tal. E eu, logicamente, me incluía na regra. Então, eu sempre disse, se eu não estiver entre os dois nomes mais bem avaliados, eu não sou problema, como eu nunca fui. A fala, ela se comprova com o passado. O que eu estou afirmando se comprova com o meu passado. Quando eu achei que eu deveria recuar, eu era deputado federal, para apoiar o Bucalão para prefeito, para unir a oposição, eu fiz. E não foi só essa vez. Várias vezes, quando eu percebia que era preciso eu recuar em nome de um projeto, eu fiz isso. E se as coisas mudarem, Muniz, mudar de ponta cabeça, lógico, nem o PMDB e nem eu seríamos insanos de continuar pleiteando uma candidatura que se provasse inviável. Agora, você une nesse momento um nome bem avaliado com o maior partido da oposição, portanto não é imposição. Aliás, Muniz, eu quero afirmar que esse desenho que se montou, do Gladson como pré-candidato ao governo, eu e o Petecão como candidato ao Senado, não há nesses três nenhuma imposição. Por exemplo, o Gladson, ele é o pré-candidato ao governo, por quê? Porque o tempo, desde quando eu falei a primeira vez, ao término do segundo turno de 2014 até agora, o tempo mostrou
que eu estava com a razão. Entendi. Não fui eu que lancei o Gladson. O povo acriano, nas pesquisas, é que lançaram o Gladson. Legal. O povo acriano lançou o Gladson. A mesma coisa vale para o Sérgio Petecão. Quer dizer, por exemplo, se o Gladson, que é o pré-candidato ao governo, ele quer aliança, quem sabe explicar muito bem isso é o Flaviano, e aí que eu entendi. Se o pré-candidato ao governo quer aliança com o PSD, ele tem que reconhecer que o PSD tem um senador, que é candidato, então, natural à reeleição. O tempo acabou, meu amigo Márcio E o Vital. PMDB me convida para voltar, tem um nome bem avaliado e um partido que hoje é o maior partido da oposição. Claro. Então não há imposição nesses três nomes. E assim, o Gladson vai poder, com calma, junto com o PSDB e com o DEM, ele tem como atender o DEM e o PSDB. E ele vai atender. Conversei aqui com o Márcio Vital, ex-deputado federal, pré-candidato ao Senado pelo PMDB, o maior partido de oposição. Foi um prazer. Sucesso. Muniz, o prazer é meu. Muito obrigado mais uma vez ao SBT, a você, ao Narciso, ao Márcio, meu xará. Fique com Deus. Um abraço grande. Ok. Depois do intervalo eu volto com outra entrevista não menos importante. São apenas 2 minutos. Até já.